Olá, eu sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 12 de janeiro de 2021. Eu queria muito começar este vídeo falando do início do ordenamento econômico, mas a notícia mais importante é o aumento de casos de Covid nos últimos dias. Os números mostram que esta nova onda foi causada pela abertura dos aeroportos, principalmente o de Havana. A partir daí, apesar dos protocolos e investimentos em cuidados sanitários, os casos aumentaram exponencialmente em todas as províncias. Santiago de Cuba e Guantánamo, por exemplo, que ficaram vários meses sem nenhum caso novo, hoje têm números altos e voltaram atrás nas fases de abertura para a nova normalidade. Mais de 75% desses novos casos têm sua origem em viajantes que chegaram do exterior. A maioria deles cubanos que tinham ficado retidos em outros países pela pandemia. Não é um problema de falta de protocolos adequados ou de falta de pessoal trabalhando. O problema está na indisciplina dos que estão chegando e não respeitam os prazos dos testes para confirmar se estão saudáveis. A situação se agravou com grande rapidez e o governo já está aplicando medidas mais rigorosas aos infratores, inclusive com multas, baseado na lei de propagação de epidemias. Os números apresentados ontem, referentes ao domingo, são os seguintes: 431 casos novos, o número mais alto desde o início da pandemia. 2 falecimentos, 159 altas médicas. No total, há cerca de 6 mil internados, sendo 3 mil confirmados, 2 mil com sintomas esperando o resultado do teste e 1.000 em vigilância, que são contatos de casos positivos, mas sem sintomas. Desde o início da pandemia, em março, Cuba teve 15 mil casos positivos e 153 falecidos, nenhum deles menor de idade. Também não faleceu nenhuma grávida. Neste momento, embora haja mais de 100 menores positivos, não há nenhum caso confirmado de transmissão nas escolas. Uma das regras de controle da pandemia é que os estudantes das famílias que recebam pessoas do exterior devem deixar de ir à escola até que todos confirmem o PCR negativo. Vale o mesmo para os trabalhadores. Quem receber viajante do exterior não deve comparecer ao trabalho até a confirmação de não estar contaminado. As províncias definirão suas novas medidas para cortar o contágio. Havana já estabeleceu controle do transporte interprovincial e o transporte urbano não está funcionando entre as 9 da noite e 5 da manhã. Estão suspensas as atividades de cinemas, teatros, salas de concerto, bares, centros noturnos e qualquer tipo de atividade recreativa, inclusive piscinas públicas e particulares. Não é permitido ficar em praças ou outros espaços, mas está liberado caminhar pelas ruas a qualquer hora. O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços públicos. Festas públicas ou particulares estão proibidas. As medidas procuram reduzir o risco de contágio sem afetar o turismo. Os hotéis e casas de aluguel não têm nenhuma restrição específica. Bem, agora falando do ordenamento, ainda é cedo para avaliações econômicas, mas estamos sentindo efeitos negativos no abastecimento. O governo estabeleceu teto de preços para produtos de primeira necessidade para evitar aumentos abusivos. Provavelmente por essa razão, muitos alimentos frescos estão desaparecidos há vários dias. Mas isso não deve durar muito, porque esses produtos agropecuários têm prazo de validade curto. Então, eu espero que na próxima semana possa dizer que isso está resolvido. Há também desabastecimento nos supermercados, o que tem a ver com bloqueio, que impede ou dificulta muito a importação de produtos de consumo. A outra causa são as ações de desvio e acaparamento, que já estavam ocorrendo antes do ordenamento. As mercadorias desviadas são vendidas por internet e pelo WhatsApp. Nesses casos, a população é estimulada a denunciar e há operações específicas da polícia para combater os delitos. E o Sr. Trump continua causando problemas a Cuba. No dia 2 de janeiro, colocou mais uma instituição cubana, o Banco Financeiro Internacional, na lista de entidades com as quais proíbe negociar. Agora,
ameaça incluir Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, junto com o Irã e a Coreia do Norte. Falar a verdade, se isso não fosse uma ameaça real, seria até ridículo que os Estados Unidos, com todas as invasões e guerras que promovem no mundo, façam uma relação de países relacionados ao terrorismo sem encabeçarem a lista eles mesmos. Bem, para terminar, continuamos na campanha pelo Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas. Entre no site e apoie brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.